Esse é o cara pra levar a gente pra refletir. Pra dar porrada também, porque quem nos leva a refletir, leva esfolando, né? Não é passando a mão na cabeça. Porque a autonomia ou é responsável, ou ela não é uma autonomia. Uhum. Você mexe as patas da frente primeiro ou as de trás? E ela falou, eu nunca pensei nisso antes. Aí desde esse dia ela nunca mais andou. É você saber que uma carreira não é uma condenação. Será que ele não gostava da empresa ou será que ele não gostava do gestor dele? O primeiro casamento, ele foi feito para não dar certo. Ser veloz é uma coisa, né? Ter pressa é outra. Ela disse assim, eu preciso que você converse com eles para baixar um pouco a bola deles. Eu falei, como assim? Tecnologia está nos fazendo tornar mais humanos. Está querendo que eu abra o livro das confissões aqui, mas você só pode ser vencido por você mesmo. Que eu amo os profissionais de RH porque eles me ajudaram a me reinventar. Eu sou conhecido no mundo dos recursos humanos sem nunca ter sido um profissional de recursos humanos. Também quero acabar com um poema, então. Ixi! Beleza, beleza, beleza. Olá, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, esse espaço aqui que a gente abre para conversas inteligentes, a gente abre para receber pessoas incríveis e hoje não vai ser diferente. À minha frente, Fernanda Futada, companheira de podcast, e Carlos, que já tá presença aqui confirmadíssima já em vários, hein, Carlos? Quem diria, hein? Sempre aqui, é sempre um prazer. Obrigado aí pelo... Mais uma vez a gente tá junto aqui dividindo essa mesa, essa telinha aqui. Muito legal. Bom. Pra gente é uma honra também, cara. Aliás, então vamos lá, vamos pra parte já. Esse episódio tem um oferecimento da Forma. A Forma é a consultoria desse rapaz aqui, ó, Carlos Silva. Tem sido esse parceirão e a gente gosta de divulgar. E eu sempre você vê que a gente vai falar muito sobre rótulos hoje, né? O convidado de hoje, ele tem uma reflexão sobre isso que eu acho fantástica. Aliás, depois a gente vai contar um pouco disso, né? Mas eu já digo, o Carlos Silva é o cara que trouxe a Work at Work pro Brasil. Eu sempre falo isso, né? Mas esse movimento foi muito legal e a gente, quando soube, falou, pô, é fantástico. Porque um profissional que mergulha para estudar, que vai buscar a certificação, cara... Você dá recurso pro cara, você dá repertório para ele conseguir lidar com os desafios, né, diários que o cara tem na organização, né? Então é por isso, ó, se você tá vendo aqui esse episódio, então corre lá na Forma, FORHMA, então se você tá só nos ouvindo, não tá vendo no YouTube aqui, aí você vai conseguir ver toda a certificação, há dois caminhos, há duas certificações ali, né? Mas você vai conseguir entender certinho cada um dos módulos, como são os investimentos e... Você tem um canal ali também para falar com o Carlos. Então, às vezes você fala, cara, eu quero tirar dúvida. Carlos, quero negociar. Dá para fazer isso? Cara, tenho certeza que ele vai te dar um atendimento super 10 e eu acho que dá para fazer, com certeza, uma condição bem legal ali para você, se tem interesse em construir uma carreira e ter uma certificação. Se você mira uma carreira internacional, é fundamental, né, Carlos? Com certeza. Só falar também que ouviu aqui pelo Quinto Dia Útil que a gente faz uma condição especial, com certeza. Que isso. Né, moral, pela parceria, né? Com certeza. Nossos ouvintes e nossos espectadores aqui são especiais. Então a gente... acho que todo mundo que está buscando um propósito de conhecimento, de crescimento... É muito legal e a gente sabe que essa área de remuneração ela é muito carente em informação, né? Então, nosso propósito passa por aí também e a gente espera ver muita gente aí nos nossos cursos em breve. Legal. Então vamos lá, ó. Seguinte, bora. Vou colocar aqui na tela aqui de novo o quinto dia. O episódio de hoje, se você tá aí agora, o vidinho colado, o episódio de hoje é especial. Dia do Profissional de RH. Essa conversa de hoje, ela vem como uma inspiração. Não só para um profissional de RH, para qualquer um. Para profissional ou não profissional, eu não sei como você tá ouvindo agora, em que tipo de cadeira você tá. Tô na cadeira de Python, na cadeira... Não interessa. Essa é uma conversa que a gente trouxe, o convidado de hoje vai inspirar demais. Sabe, a gente ia refletir sobre uma série de coisas. Eu não sei se você já assistiu Game of Thrones, né, que tá ouvindo? Thrones, nossa. Thrones, você tem que botar aquela língua lá em cima, tá de máscara, né? Porque senão ia chover aqui. Game of Thrones, meu. Então, se é assim, é assim. O que importa é o que a gente vai tirar. Tem uma conversa super legal
E eu não acabei, eu sou retardatário nisso, eu tô assistindo agora, né? Mas eu tô no momento lá em que o Jon Snow já é o Lord Commander lá. Então, ele é o Senhor Comandante. E aí ele chega pro Aegon e diz assim, Aegon, quero dividir uma coisa contigo. Eu preciso tomar uma decisão, mas eu vou perder uma pessoa e vou ganhar outra. E eu queria... Tome a decisão. Então, Aegon, mas eu nem contei pra você o que é. Não me importa o que é. Tome a decisão, porque se você se engana, você já acha que tem os dois. Você nunca teve. Então escolha quem você quer do seu lado. Caraca. Tipo, naquele momento, ele disse assim, cara, ele foi consultar quem tinha a sabedoria e ele não estava interessado no case Jon Snow, no sentido de falar, quem são as pessoas? Deixa eu pensar. Ele estava interessado na virtude, na essência daquele negócio, né? Cara, se você tá ouvindo hoje, o episódio, o convidado de hoje, ele veio pra inspirar esse tipo de reflexão. Porque nós fizemos um esquenta semana passada com ele e quando nós soltamos a primeira pergunta, a gente falou, esse é o cara pra levar a gente pra refletir. Pra dar porrada também, porque quem nos leva a refletir, leva esfolando, né? Não é passando a mão na cabeça, mas o que importa é conhecê-lo agora. Então, eu não queria colocá-lo dentro de uma caixinha. Porque ele vai falar das coisas que ele já fez profissionalmente. Mas o que interessa mesmo é o que a gente pode aprender com tudo que já aconteceu com ele. Então chega de mais coisas. Eu não gosto de colocar ninguém na caixinha mesmo. Então, Eugênio Mussac, você não entra numa caixinha. Você entra só nessa tela e daqui então você vai falar o que você quiser. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Emerson, Fernanda, Carlos. Prazer imenso te conhecer. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigado por não me colocar numa caixinha. Eu nunca me senti muito confortável dentro de espaços muito fechados, assim, em termos de ideias. Eu acho que com vocês essa conversa vai ter esse rumo aí. Essa é a ideia. Bacana. Gostei muito dessa analogia do Jon Snow, né? Uhum. A gente vê isso em Matrix também, né? Naquela hora em que ele recebe as duas pílulas. Escolha uma. Escolha uma. Aí, a partir do momento que você escolhe uma das pílulas, a tua vida vai tomar um determinado caminho. Se escolher a outra, vai tomar outro caminho. Isso chama-se relações de causalidade, né? Causa e efeito. Pessoalmente, eu acho assim que a gente começa a virar adulto no momento em que a gente começa a assumir responsabilidade pelas escolhas. Com certeza. Pelas escolhas que a gente faz, né? E pelas consequências dessas escolhas. E é interessante que só para concluir, você já me provocam logo que sai. Agora vai ouvir. Já começou. É que essa história de ser adulto talvez seja um dos conceitos mais relativos que eu conheça, né? Porque em termos legais você vira adulto depois de 18 anos, né? Você recebe o direito de votar, aliás, aos 16, né? De dirigir o carro e tudo mais, mas será que a gente vira adulto assim de um dia para o outro em função do aniversário, em função do tempo que a gente viveu? Ou será que a gente vira adulto a partir do desenvolvimento da consciência? Né? Porque eu vejo... Assim, conheço garotos de 13 anos que são pessoas que respondem por aquilo que fazem. Sabe? Fui eu que quebrei, né? Fui eu que não fiz a lição, né? Fui eu que, enfim, puxa para si a responsabilidade e arca com as consequências. E eu conheço gente de 40 anos, sabe, de 50 anos. Eu conheço presidentes da República. De que país? Não sei de que país? Mas... Não sei. Não sei. Porque não puxa para si a responsabilidade. É sempre a culpa dos outros, é sempre culpa da oposição, ou é culpa do patrão, ou é culpa do empregado, ou é culpa do cliente, ou nunca é culpa dele. Do mercado. Isso é uma coisa que me cansa, viu? Sinceramente. Nossa, já começou assim, né? Chablau já começou quente. Você falou duas coisas, me veio dois pensamentos. A Marta Gabriel, ela é sensacional, assim, tive aula com ela. Ela diz assim, que não existe um eu do presente e um eu do futuro. Que é uma inocência você achar que existe um eu do futuro. Existe eus dos futuros. Porque as escolhas que você faz determinam quem você vai ser amanhã. Então não existe um eu do futuro te esperando lá. Pode vir. Vem que eu tô te esperando aqui. Tem vários eus do futuro te esperando e as escolhas que vão te guiar. E outro pensamento que me veio também, o Murilo Gun fala que a gente cresce numa sociedade, ou sei lá, num tipo de
formação, já dentro de casa, que a gente é privado de escolhas o tempo inteiro. O menino não tem que escolher nada não, tem que comer o que tem. Não tem que escolher a escola não, é o que eu posso pagar. Não tem que escolher o que vai vestir não, é essa roupa aí, porque você vai... Então assim, a criança cresce eu não tenho escolha, tudo eu tenho que fazer. Aí faz 17 anos, aí tem que fazer a escolha mais importante da vida dela. Ela passou 17 anos sem treinar uma escolha, porque sempre tinha alguém que falava assim, não, que escolher o que comer, aqui em casa não, aqui come o que tem. Escolher... Não vai escolher... Não, vai comer o que tem, vai fazer o que tem. E aí tem isso, né? Poxa, a gente não é ensinado a fazer escolhas, né? Sem dúvida. E eu acho que, pegando esse teu ponto, Fê, que eu até queria escutar um pouco do Eugênio, justamente isso, né? Essa questão da formação desde a infância, né? De você poder ter condições de fazer essas escolhas, né? Porque cada decisão... ela fatalmente vai te implicar numa renúncia, né? Você vai estar escolhendo alguma coisa e vai estar deixando outra de lado. Senão não seria uma decisão, né? Senão não seria uma escolha, você teria um caminho único ali, né? E isso muitas vezes a gente vê na formação dos profissionais, o quanto que não é a questão técnica que está justamente impactando ali o desempenho dele. Mas é toda essa formação que vem lá desde a infância, né? Então, acho que aproveitando aí, né? Já que a gente combinou que não ia fazer perguntas fáceis aí pro Eugênio, para a gente escutar um pouquinho dele isso. Carlos, você tocou num ponto que eu gosto muito do inglês, porque acho que a língua inglesa, apesar do português ser uma língua mais bela, mais musical, mais poética, a língua inglesa é mais assertiva, né? Ela tem palavras assim que definem aquilo lá que a gente aqui precisa de uma frase. Sim. E tem uma expressão que é a expressão trade-off, né? E trade-off significa, a rigor, ela tem o significado de escolha, né? Mas ela também tem o significado de renúncia, né? Porque você, ao escolher, você está automaticamente renunciando, tem o significado de troca, né? Você troca uma coisa por outra coisa. E eu acho que isso é um pouco a essência da vida, caramba. Agora, isso que a Fernanda levantou, que o Carlos corroborou, é que nós não somos treinados para isso, é verdade, né? A gente não, né, enquanto criança, enquanto jovem, né, não só parece que o mundo adulto quer nos controlar, como a gente também quer que o mundo adulto nos controle. Por quê? Porque quando a gente ganha controle sobre a própria vida, vem uma coisa chamada responsabilidade junto, né, que é a tal da autonomia. Eu gosto muito dessa palavra. Aliás, Carlos, você falou aí de criança e tal, o Emerson e a Fernanda sabem um detalhe sobre a minha biografia, que eu nem sei se é muito edificante, assim, não é para ser copiado, mas eu tive uma paternidade precoce, eu fui pai muito cedo, né? E tive também uma paternidade tardia. Então, eu tive um filho quando eu era estudante, quando eu estava, né, ainda na faculdade, eu era um garoto, tinha 20 e poucos anos, né? E esse meu filho hoje tem 45 anos de idade, mais que vocês. Né? Um cara bem formado, engenheiro, tem uma empresa de engenharia, mora aqui em Curitiba, casado, divorciado, casado de novo, tem uma filhinha, né, que é a minha netinha, a Ivana. Né? Só que eu tenho um outro filho que nasceu 40 anos depois, o Eric. O Eric tem 5 anos, vai fazer 6 em julho. A rigor. Então, veja só, eu tenho um filho com 45 e um filho com 5. No meio disso, tive 2 outras filhas, né, que também são adultas, que moram até fora. Uma mora na Holanda, a outra mora em Portugal. Todos formados, todos tocando a sua vida. E aí, de repente, naquela idade em que você está pronto para ser um avô, eu virei pai de novo. Né? Por quê? Porque eu casei de novo, né? Eu sou separado da minha primeira esposa. Aliás, os meus 3 primeiros filhos, depois que eu me divorciei, eles ficaram comigo. Né? A minha esposa, que, né, era artista e tal, ela queria
um outro rumo na vida dela, e foi, e as crianças ficaram comigo. Eu tive que compartilhar, né, o trabalho, a minha vida social, a minha vida pessoal, com criar filho. Né? Foi uma coisa absolutamente maravilhosa. Né? Bom, daí eles, tudo bem, ficaram adultos, se formaram, foram cuidar das próprias vidas, e eu conheci a minha atual mulher, né, a Luciana, com quem já estou casado há 20 anos, né, vai fazer 21 agora, e nós só tivemos o Eric 15 anos depois de casados, então aproveitamos bem a vida. E aí veio o Eric. E aí, quando veio o Eric, né, ele mudou, deu um novo significado, claro, para a minha vida. E deu, você falou, Fernando, sobre a questão do futuro, né, que nós temos vários futuros, a depender das escolhas que fazemos. Claro que o Eric deu para mim um novo futuro. E não só deu um novo futuro, como deu uma nova perspectiva de futuro. Que, veja só, o que acontece comigo agora? Eu quero viver mais tempo, não só porque eu tenho uma responsabilidade por educar uma criança, mas porque eu quero ter o prazer de conviver com ele, que é uma delícia total e absoluta. Então, acho sim que essa conexão com o futuro, a gente pode falar um pouquinho sobre isso se vocês quiserem, é uma coisa muito importante até para o nosso equilíbrio emocional. Não é? Quando você perde conexão com o futuro, quando você não tem mais planos, quando você não tem mais sonhos, ou quando você se torna excessivamente pessimista, achando que nada vai dar certo, que as coisas vão piorar e tudo mais, olha, isso tem uma influência sobre a nossa saúde mental e também sobre a nossa saúde física, porque as duas estão profundamente ligadas. Né? A saúde mental é óbvio, porque eu preciso acreditar em alguma coisa, eu preciso acreditar nas pessoas, eu preciso acreditar nos meus sonhos, eu preciso acreditar que o futuro será melhor que agora, caso contrário eu vou entrar no mundo da ansiedade, da angústia, da tristeza, do medo, e lá na ponta da depressão. Então, sabe, ser otimista não é algo assim para gente que perde contato com a realidade. Eu acho que é o contrário. Não é ilusão, né? Não é ilusão. Acho que o otimismo é uma coisa que pode ser até uma decisão pessoal. Não, eu vou ser otimista. Eu sou otimista porque eu puxo para mim a responsabilidade por construir esse futuro. Eu não deixo na mão dos outros. Aí eu seria apenas um esperançoso. Né? Acho que o otimista é aquele que puxa para si a responsabilidade. Tudo isso para voltar para a palavra autonomia. Né? Porque esse meu filho pequeno, é claro que ele está tendo uma educação, vou dizer, diferente, mas é claro que muita coisa mudou nesses anos todos. Então, você teve filhos analógicos e agora você teve um digital, né? 100% digital. O cara é impressionante como ele. E não é só que ele usa os gadgets, ele pensa digitalmente. Sim. Sabe? Ele pensa de maneira diferente. Sabe? Ele não é linear, sei lá, o cara é diferente, eu aprendo muito com ele. Mas assim, eu e a mãe dele, né, que é uma pessoa muito, muito, muito inteligente, muito estruturada, né, a Luciana dirige a Vida Simples, nós podemos falar um pouco sobre o que é isso. Mas nós definimos uma série de valores, né, porque a gente acha assim, que a principal função dos pais na educação do filho é ensinar valores. Né, os conhecimentos também, mas conhecimento é a escola. Então, lá ele aprende matemática mais na escola do que comigo. Agora, valores, não, acho que valores é aqui, né? E valores é muito mais pelo exemplo, assim, ele aprende mais com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente diz, né? E aí fizemos uma lista de valores, e o primeiro valor, primeira coisa assim que a gente queria que ele incorporasse para ele, é exatamente a palavra autonomia. Tá? Até por uma questão de responsabilidade da minha parte, porque como ele vai ser uma pessoa que vai ter um pai por menos tempo do que o meu filho mais velho, por exemplo, né, ele tem que começar, né, a cuidar da vida. Né? Precisa
precisa desenvolver autonomia. Agora, eu vejo assim que os jovens, né, especialmente os adolescentes, eles desejam autonomia. Eles querem cuidar da própria vida, ou melhor, eles querem fazer as próprias escolhas. Mas, no momento em que ele percebe que, junto com a escolha, vem a responsabilidade pela escolha, aí ele... Né? Ou seja, ele empresta o carro do pai, diz, não, eu me garanto, eu sei dirigir, eu sou bom, papapá, pega a chave, sai. Acontece se ele bater o carro, ele vai voltar a pedir socorro para o pai. Ele não vai resolver por conta própria, entendeu? Então, aí não é bem autonomia. Né? Então, a autonomia envolve, acima de tudo, responsabilidade. Aliás, no mundo corporativo, vocês sabem que existe essa expressão, né? Autonomia responsável. E eu vejo que é uma certa redundância, porque a autonomia ou é responsável, ou ela não é uma autonomia. Sim. Né? Bom, falando demais. Não, nossa, eu pensei em várias coisas aqui. Você sabe que já li sobre... minha mãe é psicóloga, né? O Carlos também tem uma esposa psicóloga, né? Então, eu ouvi muito falar assim que às vezes as crianças, durante o processo de educação ali com os pais, elas estão desesperadas esperando para que alguém assuma o controle. Então, assim, elas querem ser quem que manda aqui. Então, a criança vai testando. Ela testa o pai, testa a mãe, o que ela quer ver, e ela vai, nas nuances ali, ela vai sacando quem que é a autoridade ali, né? Quem que é. E se ninguém assume isso, aí ela pensa, meu, ferrou, sou eu. Deixa comigo. E aí vira aquele terrorzinho, o pessoal fala, não, nossa, o menininho ali é terrível, a menininha ali isso aqui. E na verdade ela tá desesperada, porque ela descobriu que ninguém tá no comando do negócio ali, ela não sabe o que tá fazendo, então aquela autonomia jogada, né, que você falou, é uma analogia aí de uma autonomia sem responsabilidade, né. Mas enfim, quando você tava falando, eu tava pensando, cara, que bom que eu tenho a oportunidade, cara, desculpa, mas que bom que eu tenho a oportunidade de estar aqui, porque me fez lembrar, ter um mentor ou alguém, o Jorge Feliciano falou bastante que você foi como um mentor na vida dele, né? E foi isso que nos levou até você. Depois a gente vai ter o episódio do Jorge Feliciano aí, vocês podem conferir lá no nosso Quinto Dia Útil. Mas, eu lembrei de uma história do Rubem Alves, que ele aliás, né, que é um conhecido seu, né? Mas deixa eu contar essa história e a gente entra no... Ele tem uma historinha assim, uma centopeia, que uma vez o gafanhoto chegou pra ela e falou assim, viu, você mexe as patas da frente primeiro ou as de trás? E ela falou, eu nunca pensei nisso antes. Aí desde esse dia ela nunca mais andou. Porque alguém jogou uma bomba na vida dela e falou, cara, eu sempre fiz essa vida inteira, eu não sei, e agora? E aí não sabia mais. E ela não tinha alguém, um mentor, ela não tinha alguém com sabedoria pra dizer assim, não importa, você não anda? Agora vamos ver como que você anda. Anda aí, vamos ver. E vai guiando. Então essa sabedoria, essa busca por conhecimento também desorientada, desordenada, sem alguém para direcionar, também é perdida, né? E aí eu tava lembrando dessa história e pensei, que bom que a gente tem a oportunidade de ser guiado em alguns momentos do caminho aí para alguém que, quando me perguntaram que perna que eu mexo primeiro, aí pintou um Eugênio aqui para me ajudar a conhecer. Não, é que é assim, né? A gente não é completo, né? Acho que a completude vem da interação. Né? A sua mãe é psicóloga, né, Fernanda? Sim. A mulher do Carlos também. O que é um psicólogo? É alguém que existe exatamente, não para dizer... que perna que você tem que mexer primeiro, mas para te ajudar a refletir sobre isso, né? Sobre qual é a perna que tem que sair. Que é melhor para você, né? E se você errar na pernada também, paciência, pô, né? Você sempre tem a nova oportunidade. Aliás, você falou uma coisa que me deixou bastante impactado aqui, Fernanda, quando você disse, a gente faz escolhas pelas crianças, pelos jovens, até que chega um dia em que ele tem que escolher o que vai acontecer no resto da vida dele. E você não falou do que se trata, mas eu acho que você se referiu ao fato de que aos 17, 18 anos, aqui no Brasil, a gente tem que escolher qual é o vestibular que vai fazer. Isso. E a gente tem a ilusão nessa fase que essa é a decisão mais importante, mas ok. Não, e tem outra ilusão. Tem outra ilusão que é a de que essa decisão é definitiva.
Sim. Sabe, você sabe que isso é um assunto que eu entendo relativamente bem, porque eu fui professor de cursinho. Sim. Uns quase meio século, vai. Fui dono de cursinho, fui diretor, fui professor, sempre fui professor. E era muito comum que os alunos viessem conversar com a gente, depois até a gente criou um departamento para isso, né, de aconselhamento. Porque quando vai chegando aí por agosto, né, que está ainda meio que no meio da preparação para o vestibular, ele tem que fazer a inscrição. Né? E aí? E aí eu vou me inscrever para fazer engenharia, ou fazer medicina, ou fazer direito, ou fazer artes. Essa inscrição, no dia que eu vou lá para fazer a inscrição, que eu preencho a fichinha, agora online, isso vai definir o meu futuro. E aí, esse é um momento assim, de angústia dramático, e tem piorado pelo simples motivo de que o número de opções está cada vez maior. Quando eu fiz vestibular, gente, faz já bastante tempo, a gente ou ia fazer medicina, ou ia fazer engenharia, ou ia fazer direito. Sim. Sabe? E aí havia algumas outras opções, assim, fazer jornalismo, fazer ciências sociais, filosofia e tudo mais, entendeu? Mas não era uma gama muito grande, assim. Quantas profissões surgiram de lá para cá? Quantas opções? Sim. E quantas vão surgir ainda, né? Quantas vão surgir? Não, não, eu não sei o que o meu filho Eric vai ser na vida, ele provavelmente vai exercer uma profissão que não existe ainda. Sim. Vai ser criada. Sem contar que surgiu fortemente de lá para cá a ideia do empreendedorismo. Né? É você criar criar a sua carreira, criar seu negócio, né? Criar o seu próprio emprego. Agora, o que eu dizia já naquela época para os meus alunos, né, que vinham angustiados e tal? Claro que existe sempre uma orientação básica, tem teste vocacional, né, que os psicólogos, alguns são especializados em fazer isso, tem você poder procurar um profissional e conviver com ele durante algum tempo, né? A gente chamava no cursinho profissionais para falarem um pouco sobre a profissão, darem o seu testemunho, então tem algumas coisas assim. Mas eu acho que o mais importante é você saber que uma carreira não é uma condenação. Você não está condenado à prisão perpétua porque escolheu determinada carreira. Sim. Cara, você pode mudar. E eu sou um exemplo clássico disso, porque eu já mudei mais de uma vez. E se duvidar, mudo de novo, vou fazer outra coisa. Né? E daí, tudo bem. Só que até nessa história de mudar, a gente precisa chamar um pouco a ideia da responsabilidade e, eventualmente, pedir ajuda. E conto para vocês uma pequena história. O meu filho mais velho, o Rodrigo, é engenheiro. Bom, aí se formou, fez pós, fez MBA e tal, foi trabalhar. Né? Passou um tempo, sei lá, um ano, acho, um ano e meio, depois que ele estava trabalhando, 2 anos por aí, ele me procurou para uma conversa séria. E a conversa séria era a seguinte: pai, eu descobri que eu não dou para engenheiro, não dou para engenharia, não gosto, simplesmente não gosto, acho que eu devia ter feito outra coisa, sabe, tô a fim de largar, né? Eu falei para ele, meu caro, numa boa, né? Tudo bem, eu larguei medicina. Tem um dia que eu não queria mais ser médico e decidi que ia ser outra coisa e fui para frente, fui muito feliz. Então, eu não vejo nenhum problema que você tome outro rumo em sua vida. Né? Você tem meu apoio. Né? Agora me diz, o que você está pensando em fazer? E aí eu fiquei preocupado, porque ele disse, não sei. Ou seja, ele sabia o que ele não queria fazer, mas não sabia o que ele queria fazer. Porque se ele me dissesse, olha, pai, na verdade eu quero me dedicar à música, ele toca guitarra, tinha uma banda e tal, eu quero me dedicar à música. Eu quero ser surfista profissional, né? Ele também gostava de surfar, né? Ou quero virar cozinheiro, sei lá, né? Qualquer coisa, quero abrir uma loja de sucos, né? Que São Paulo tem a história famosa, aquele engenheiro que tirou suco, né? Arrumar o emprego de engenheiro, abriu uma banca de fazer suco, se deu muito bem.
Sim. Então, qualquer coisa que ele dissesse, ele teria meu apoio. Mas no momento que ele disse que ele não sabia o que ele queria, aí eu me preocupei, entendeu? E aí eu quis entender um pouco melhor o que estava acontecendo e pedi ajuda em São Paulo para um amigo meu chamado João Cordeiro, que é psicólogo, né? Você deve conhecer, o João Cordeiro vocês deviam entrevistar o João Cordeiro. Pronto, Pronto, já temos o próximo. João Cordeiro, se prepara. Você virá aqui. Porque o João Cordeiro, ele é o grande paladino da accountability no Brasil. Ele tem um livro chamado Accountability, ele tem outro livro chamado Desculpability. E ele é absolutamente genial. As histórias que ele tem sobre a accountability, que é aquela grande responsabilidade, né, de você não esperar, né, que peçam, você vai lá e faz. Aí eu procurei o João Cordeiro, que faz coach de carreira, e pedi para ele conversar com meu filho. Aí sabe o que nós descobrimos? O que eles descobriram, eu fui informado? Que ele não estava de mal com a engenharia. Ele estava de mal com a empresa onde ele estava trabalhando. E ele, com a cabecinha muito jovem, estava confundindo as coisas. Ele não gostava da empresa e não da engenharia. Tá? E aí, claro que a primeira providência foi fazer com que ele fosse para outra empresa. Entendeu? E aí as coisas começaram a mudar até que culminou em ele abrir a própria empresa. Né? Posso fazer uma provocação aí, Eugênio? Será que ele não gostava da empresa ou será que ele não gostava do gestor dele? Ah, pois é, tem isso. Eu acho que é o mais provável. Que é bem provável, né? Muitas vezes a gente vê que a empresa para o funcionário, para o colaborador, é o gestor, né? Porque às vezes você pergunta para várias pessoas, muitos gostam, mas tem aquele que vai falar completamente o avesso A empresa que eu trabalho é muito boa, viu, Hermer? Mas, Carlos, isso é estatístico. As pessoas se demitem do gerente, se demitem da empresa. Cara, Eugênio, você tá falando uma coisa, cara, e hoje é um dia bem diferente na minha carreira. E... Fernanda, se prepare, porque ele vai dizer que tá largando tudo e que vai virar tirar um ano sabático. Bom, eu não sei o que é, mas me inclua fora dessa. Não, mas você sabe, mas olha que doido, né? Eu vou falar aqui. Eu tive que tomar uma decisão com relação ao time, né? Uma pessoa do time. E foi hoje essa decisão, sabe? E em todo tempo, a hora que você disse isso, cara, eu vejo uma questão de sabedoria, e essa é a palavra. Eu quero falar hoje de inteligência emocional, mas não. Quando eu citei o Egon e disse que o nosso convidado viria com a virtude, é sabedoria. É o momento de entender algumas coisas, sabe? Porque hoje em dia é muito... sabe, você converter para algo que é fácil de palpar, assim. Ah, salário, eu ganho pouco. Tô ganhando pouco. Mas será que você ganha pouco mesmo? Ou será que você não tá satisfeito com um monte de coisa e é mais fácil falar que não ganha pouco? Né? Naquele momento ele se agarrou a um tema, assim, que não era necessariamente isso, né? Então, como talvez na empresa não deu condições dele brotar isso, ele tinha um pai e que trouxe um amigo e que juntos puderam fazer uma orientação excelente ali, sabe? Mas o lance é o pensar o tempo todo, entende, Eugênio? Que eu acho que um pouco da nossa geração digital, não da minha, porque eu também sou do século XX, sou de 87, não nasci no digital, mas tô ali, mais ou menos ali, porque assim, o digital ele não quer deixar a gente pensar. Tudo tem uma solução, um aplicativo para resolver algo, mas sobre a tua vida, você não vai encontrar um aplicativo para um dia dizer que, cara, não é engenharia que você errou não, cara. Sabe, é estado de reflexão o tempo todo, né? Sim. Então... é uma aquilo tem que estar dentro de você, né? Tem que estar dentro de você, não dá pra você comprar o chip, né? Mas às vezes tem alguém, exatamente, alguém de dentro vai estimular, alguém de fora vai estimular algo de dentro, que foi esse caso. E vamos pensar aqui, meu amigo, né? Vamos entender a tua posição, vamos entender o que tá acontecendo, e até o momento que o cara identificou ali, diagnosticou, e tô com um médico aqui agora e ele aponta, eu falei, é aqui que nós vamos atacar, é essa bactéria, é isso, né, esse ponto. Eu queria só fazer um parênteses antes, porque o Eugênio ele continua na história, mas eu queria voltar lá atrás na questão de completude. Você me disse uma coisa no nosso warm-up aqui que foi muito legal. O teu filho não veio pra te fazer feliz, correto? Nem a tua esposa. Ele veio pra quê? Ele veio pra
Diga pra nós, porque é muito importante. Porque quando o teu menino chega pra pedir orientação, ele chega pra pedir pra alguém que é completo. Não pra alguém que tá precisando encontrar outra metade ali do lado, né? Conta isso aí, Gênio, porque eu acho que isso tem uma sabedoria também fantástica, cara. Não, é bacana isso que você lembrou agora, porque isso é algo que me emociona, né? Na ocasião eu comentei com você que nós tivemos um filho, né? Não para nos fazer felizes, né? Sim para participar de uma felicidade que já existia. Uhum. Ele foi planejado, ele foi produzido cientificamente. Eu era vasectomizado, então para minha esposa engravidar eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então ou eu fazia reversão, são duas técnicas, ou você faz reversão da cirurgia, ou você faz uma técnica chamada FIV, né? Que é fecundação in vitro. Você colhe o óvulo da mulher, quer dizer, ela é estimulada com hormônios para produzir uma quantidade maior de óvulos naquele mês, pega lá os óvulos e pega o espermatozoide do homem, né? Se vocês querem saber como é que pega o espermatozoide do homem, eu posso contar. É uma injeção. Né? Nem tenho e já tô aqui já. Tem que escolher, naquele né? lugar que vocês estão imaginando, né? Escolhe. Pedir de uma... Os dois se encolheram aí. Já até virei aqui. Olha, eu que nem tenho, eu já tô aqui também. Eu já passei por algo parecido, porque eu já tive pedra no rim que teve que ser pinçada também, né? Mas eu tava anestesiado, pelo menos, né? Então não sei se foi anestesiado. Mas eu conheço bem a FIV também, viu, Eugênio? Também conheço aí de longa data, também a gente já tem uma história com isso também. Então, e a FIV, então, você sabe o que é, e sabe que, inclusive, nem sempre dá certo, né? A gente fez 3 tentativas, né? E essas 3 tentativas, né, elas tiveram um custo emocional e um custo financeiro também, porque você paga pelo procedimento, não paga pelo resultado. E alto, né? Diga-se de passagem, né? Como eu te falei, eu conheço bem isso, também passei por 3 também. Isso, né? Passei por 3 também. Nós fizemos uma tentativa, não deu certo, segunda não deu certo, daí na terceira a gente ficou naquela assim, tal, continuamos, não continuamos. Daí a gente resolveu lá fazer mais uma vez. Né? Mais uma vez, se deu certo, ótimo, se não deu, vamos viver a nossa vida, que está muito boa do jeito que está. Então, vocês vejam que ele foi muito planejado. Né? Ele foi planejado, foi esperado. E desejado, né? Muito desejado, né? Muito amado. Ou seja, ele veio para isso, né? Ele veio porque a gente era muito... Eu tenho um casamento muito bom, né? Que é uma sorte até certo ponto. E até certo ponto é uma competência, né? Eu acho que casamento é uma coisa a ser cuidada. Isso. Né? Você, na hora que se casa... Aliás, eu gosto muito do verbo cuidar, né? Eu adoro esse verbo, porque... E gosto do mito. Não sei se vocês conhecem o mito do cuidado, posso contar, se vocês quiserem. Pode. Por favor. Então, cuidado era o nome de um deus grego. E os deuses gregos têm funções para tudo, né? Tem o deus da guerra, do amor, deus da arte, deus da beleza, deus da agricultura. E cuidado, vivia uma espécie de um dilema existencial porque ele não tinha uma função. Aí um dia ele veio à Terra para visitar Gaia, que é a deusa da Terra, e estava passeando por aqui, passou na beira de um lago e tinha barro. Ele começou a brincar com aquele barro e acabou fazendo uma escultura. E achou aquela escultura muito bonita, né? Aí ele chamou Júpiter, né? Falou: Júpiter, você que tem esse poder, sopre vida aqui nessa escultura e transforme-a num ser vivo. E Júpiter faz isso, e então surge um novo ser vivo. Aí ficam os 3 aí, né? Cuidado, Júpiter e Gaia, apreciando aquele novo ser vivo e procurando um nome para ele. Nisso chega Urano, que é um deus muito sábio, e diz: a este novo ser vivo nós daremos o nome de humano, porque ele foi feito a partir do humus, que é o outro nome da terra fértil, do barro. Né? Agora, você que o fez, cuidado, acaba de ganhar a sua missão como Deus, é ficar do lado dele. E no dia que você se afastar dele, a vida vai se separar da matéria. A vida volta para Júpiter e a matéria volta para Gaia. Então, olha a força desse mito grego. O que ele quer nos dizer? Tudo que você não cuidar vai morrer. Ponto. Nós vamos morrer um dia, claro,
Mas se nós nos cuidarmos, viveremos mais e viveremos melhor. Mas esse mito, na realidade, ele não se aplica só assim à nossa vida física, se aplica a tudo com o que nós fazemos na vida. Eu preciso cuidar da minha conta bancária, né? Saber como é que está o saldo, eu preciso cuidar da manutenção do meu carro, né? Eu preciso cuidar da minha carreira. Até da vida espiritual, né? Até do espírito, né? Até do espírito, né? Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, né? E preciso cuidar das minhas relações, dos meus amigos. Quantas vezes você tem um amigo assim, putz, a vida, aquele cara era meu amigo, deixou de ser porque a gente se afastou. Não, porque vocês deixaram de cuidar, de cultivar, né? E o casamento, tudo para chegar no casamento. E o casamento não é uma coisa, né? Casamento é algo a ser cuidado. Então, às vezes, o casal casa e acha que, pronto, resolveu a questão, casou. Não, agora é que começa é o terceiro elemento. É o terceiro, porque antes era você e ela, né? Ou você e ele. Agora é você, ela ou ele e um terceiro. É o casamento. Porque esse casamento trouxe coisas que vocês não tinham antes, quando você era namorado, quando você era noivo, era tudo muito gostoso, né? Saíam para se divertir, tudo mais, depois cada um ia para o seu canto. Agora não, agora você tem que conviver, compartilhar espaços, coisas, problemas, né? Futuros, sonhos, né? E isso dá um trabalho. Então, se você não tem essa disposição, essa intenção de cuidar do casamento, não case, por mais que você tenha sentimento, por mais que você tenha tesão pela pessoa, se você não está afim de assumir a responsabilidade por cuidar desse negócio chamado casamento. Então, como eu, né, de casamento eu entendo, porque já, né? Tem uma jornada aí, né? Uma jornada, né? Aliás, eu sempre brinco dizendo que o primeiro casamento ele foi feito para não dar certo. Só para você aprender, né? O que vai dar certo é o segundo. Aí vocês estão me olhando com essa cara aí, de meu fim. Como assim? Eu estou no meu primeiro casamento tendo bem. Não. É que se o seu primeiro casamento deu certo, é porque ele não é o primeiro. Ele é o segundo e você pulou o primeiro. Só para não invalidar a minha tese. Mas você sabe que você está falando de casamento e a gente está se aproximando aí do Dia dos Namorados, né? E essa questão do cuidar tá me lembrando uma brincadeira que eu faço com a minha esposa quando chega perto do Dia dos Namorados, né? E aí eu brinco com ela, falo que eu não vou dar nada pra ela no Dia dos Namorados, porque ela já foi promovida a esposa, né? Ela não é mais namorada, né? Então eu sempre faço essa brincadeira com ela, mas é óbvio que eu sempre, né? Pelo menos por juízo, né? Mas é muito pelo cuidado, né? Acho que esse ponto que o Eugênio traz, acho que tem muito disso da gente cuidar aquilo que chega às nossas mãos, né? Quer seja o casamento, quer sejam os filhos, quer seja o trabalho, né? Eu tenho uma amiga, a tia Eunice, né? A gente conhece a tia Eunice, ela costuma falar, né? Do casamento. A pergunta para quem vai casar, né? Fala assim, você vai casar, por que você vai casar? Ah, porque ela vai me fazer feliz, né? Ela fala assim, não, então não case, porque se você acha que ela vai te fazer feliz, não case. Agora, se você quer fazer outra pessoa feliz e ela também quer te fazer feliz, aí sim é que você tem que se casar, né? E eu acho que até mesmo na empresa, né? Às vezes a gente vai para a empresa, vai para o trabalho pensando naquela coisa assim, o que a empresa vai me dar, né? Mas o que você vai dar para a empresa também, né? O que você vai, né? Como é que você colabora para aquela relação, como é que você cuida também dessa relação da mesma forma que você tem que cuidar das outras, né? A tia Eunice sabe das coisas, Carlos. E olha, essa ligação que você fez aí com o casamento e a empresa é corretíssima pelo simples fato de que tudo são relações. Tá? Então, como é que eu cuido, na prática, como é que eu cuido das minhas relações? Seja a minha relação com a minha mulher, com meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com a empresa, né? Com a minha profissão. Né? Eu posso contar outra historinha? Eu sei claro. Por favor. Eugênio, o tempo é teu, cara. Não, é que, na realidade, uma vez eu fiz um MBA
que tinha uma cumprimentação nos Estados Unidos e eu estava lá. Aí tinha uma professora chamada Janet Knefel. E aí nós éramos em torno de 25 pessoas, né? 25 alunos, sentados em 5 mesas, né? E aí ela estava falando, viu, Carlos, da história do comprometimento, né? O commitment. Uhum. Hoje a gente quer funcionários que sejam comprometidos, que vistam a camisa, né? Não tem essa história? Sim. Sejam engajados e tal, a palavra pode mudar, mas é tudo isso, né? A pessoa pratique ownership, né? Essa história toda. Hoje em dia vestir a máscara, né? Vestir a máscara. Vestir a máscara da empresa, né? E aí ela, no meio dessa discussão, ela disse assim, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão, cada mesa vai desenvolver um modelo gráfico ou matemático de um casamento perfeito. E depois nós vamos ver o que isso aí tem a ver com a empresa. O pessoal já terminou lá, Eugênio? Você veio embora, né? O pessoal está lá ainda, não? O pessoal está lá trabalhando aí. Mas, na verdade, foi um exercício que a gente fez, e eu tenho aqui o prazer de dizer que o modelo apresentado por minha equipe, né, foi o mais apreciado. Foi minha. Né? Então, o que a gente fez? A gente fez um modelo gráfico que eram 2 triângulos invertidos. Né? Imagine um triângulo assim e o outro invertido. Então, esse triângulo que tem a base embaixo, né? Cada lado do triângulo representava alguma coisa. Então, os 3 primeiros lados desse triângulo, a base era a palavra admiração. Entendeu? Porque toda relação começa pela admiração. Então, vamos falar do casamento, depois a gente pode extrapolar. Então, você se aproxima de uma pessoa que você admira ela. Uhum. Sendo que a primeira admiração pode ser até admiração física, acha bonito, acha charmoso, se aproxima. Mas você não fica com alguém só porque é bonito, né? Porque é charmoso. Você quer admirar a pessoa também no caráter, no comportamento, né? Enfim, admirar, é a palavra admiration, né? Admirar a pessoa. Aí você vem para o segundo lado do triângulo, que é o respeito, né? O que joga com a ideia de que você só respeita quem você admira. Quem não é digno de admiração acaba perdendo o respeito dos outros. Né? E aí o terceiro lado do triângulo é a palavra confiança. Em outras palavras, você confia em quem você respeita e respeita quem você admira. E esse triângulo é a base. Se você quebrar isso, não sustenta o resto. Aí você põe o segundo triângulo em cima, que tem a base invertida, né? E aí o primeiro lado é a palavra paixão, né? Quer dizer, você tem uma pessoa que você admira, respeita e confia, tem alguma chance de você se apaixonar por ela. Né? Passion. Se você tem uma pessoa que admira, respeita, confia e ainda está apaixonado por ela, você vai para o outro lado do triângulo, que é o intimacy. Intimidade, exatamente, intimidade. Ou seja, você quer ficar com a pessoa, você quer ter intimidade com ela, você quer ficar junto, você quer compartilhar. Ficar bem junto, às vezes. Quer morar junto, quer dormir junto, quer acordar junto, quer sonhar junto. Isso é intimidade, né? E aí, como o segundo triângulo tem a base invertida, essa base que está em cima é o comprometimento, que viria a ser a essência do casamento. Entende? Então, veja que o comprometimento, ele não sustenta nada. Ele é sustentado pelos elementos anteriores. Para não dizer que ele não sustenta nada, ele sustenta o sucesso da relação. Não é? Mas ele é sustentado pelos anteriores. Então, muitas vezes, a gente quer que o funcionário seja comprometido, mas a gente não cuida que ele admire a empresa ou o líder, né? Que ele confie, que ele respeite, porque ele é respeitado, entendeu? Ele confia porque não tem agenda oculta, né? Ele é apaixonado
pela marca, porque a marca é uma marca de valor, né, que tem não só uma empresa bem-sucedida no mercado, mas é uma empresa que tem valores. Então, eu quero ficar nessa empresa, quero ter intimidade com ela, quero fazer carreira aqui. Né? E a consequência disso vai ser o comprometimento. Então, você vê que como eu falei, tudo é relação, né? No final das contas, esse mesmo modelo, né, o casamento perfeito, se aplicaria para uma relação de trabalho, né, que culmina em comprometimento e o comprometimento culmina em resultados exitosos. Nossa. Eu pirei nisso, cara, que porque, de novo, você me pegou naquele dia, né? Então eu começo a pensar sobre, isso é um ponto de reflexão muito importante. Será que falta comprometimento hoje na equação? Porque, teoricamente, se eu olhar para o desenho que você fez de sustentação, se eu tirar um elemento, acabou tudo. Né? Desse apoio dos dois, né? Eu olho para o mercado de trabalho hoje e eu começo a ver uma segunda onda, né? Porque teve a onda de quem trabalhou 45 anos numa empresa, que tinha o momento em que escolhia o vestibular e trabalhava na empresa até que se aposentava e talvez depois, sei lá, entrava numa depressão porque a empresa era a vida do cara. Ele errou também onde calçar ali o propósito da vida dele. Hoje em dia, você trabalhar 5 anos na empresa, os caras te chamam de maluco, né? Tipo, 5 anos na empresa, cara. Tá muito tempo, né? Casou, acho que você tem algum problema, não sei o quê, né? Mas eu olho para essa equação e digo, cara, caminhamos pelos mesmos propósitos, certo? Para onde você tá indo é um lugar que eu também quero ir. Quando eu olho para esses elementos, cara, faz todo sentido isso. Que o tempo não é essa relação, realmente, não é a relação tempo que vai determinar qualquer coisa, mas é o quanto eu tô disposto a ser apaixonado por isso, me comprometer. Com relação a isso, né, esse relacionamento vai gerando intimidade vai gerar um conflito, não vai ter como, mas quando gerar o conflito, os dois triângulos estão bem sustentados, tipo, continua, cara. Tem o conflito, mas tem o comprometimento e tem a paixão. E tudo isso está sendo ali ajustado pela admiração, pelo respeito, pela confiança. Eu acho que talvez essa forma, ao longo do tempo, talvez ela muda um pouquinho, né? Conforme a situação, ela vai puxando um pouco mais de uma coisa ou de outra, mas ela se sustenta, né? Eu acho que vocês foram muito felizes realmente em fazer esse diagrama, porque acho que essa ideia dele se sustentar é isso, né? E eu acho que muitas vezes nas empresas, isso que você falava, né, Eugênio? Essa questão assim, você tá olhando para o comprometimento, você quer, quase como uma imposição, né? O funcionário ser comprometido sem você dar as condições, né? Sem você construir isso, né? Isso é complicadíssimo. Você falou da relação tempo, mas eu também tenho uma outra visão um pouquinho disso, assim, que tudo isso leva tempo. E às vezes as pessoas são impacientes por já alcançar quero chegar lá. E elas não entendem que isso tem uma construção de um tempo, que demora para você criar intimidade, para você, né, todas as bases ali demoram um tempo. E a gente é muito imediatista, às vezes a gente acha que a gente vai chegar num lugar e o propósito daquela atividade, daquela função tá posto. A gente tem um slogan da carreira que é construindo sentidos, e a gente uma vez, eu e o Emerson entramos numa discussão de o sentido a gente encontra ou a gente constrói, né? Eu acredito que a gente construa o sentido, porque o sentido não está posto para ninguém. Eu acho que tem um sentido, eu sou cristã, né? Eu acredito, e eu acho que tem um sentido maior, que é a gente se tornar cada vez mais humano. Por isso, ame o próximo como a ti mesmo, e todas as outras coisas, é porque a gente tem que se tornar cada vez mais humano, esse é o propósito maior. Mas a gente tem outros propósitos que a gente tem que construir ao longo do caminho, e eles mudam. Às vezes a gente descobre que não é bem por ali, e a gente vai por outro lugar, e vai uma construção até a gente chegar em algo maior, né? A gente às vezes espera por algo maior, sem ter a paciência para passar pelo tempo do ferro afiando ferro e tudo mais ali no processo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, não é? Mas elas acontecem no tempo do tempo. Parece que o tempo tem o seu próprio cronômetro, né? É só do Cronos, né? Do Cronos e do Kairos. Você conhece a história? Sim. Cronos é o deus do tempo contado, Kairos é o deus do tempo vivido. Né? E com Cronos a gente não negocia.
Tem 24 horas por dia, acabou. Agora, Kairos não, né? Kairos é um Deus benevolente, que ele nos ajuda a fazer as escolhas. Como é que a gente vai usar o tempo que a gente tem disponível. Mas você tem toda a razão, Fernanda, que a pressa, não é? Acho que ser veloz é uma coisa, né? Ter pressa é outra. Acho que a gente tem que hoje a gente tem que aprender a ser veloz nas respostas, na velocidade do aprendizado, etc. Mas você não pode ter muita pressa, assim, no sentido de querer que as coisas aconteçam mais rápido, né? Uhum. Você usou a metáfora da borboleta e da centopeia agora há pouco, né? Eu percebo que tem muitos jovens por aí que querem tirar a borboleta de dentro do casulo antes que ela esteja pronta para voar, entendeu? E isso é uma característica dessa geração, da geração jovem, da geração de vocês, os dos mais jovens. Um tempo atrás eu fui chamado num banco grande para uma palestra e a moça do RH me disse o seguinte: Eugênio, era para falar com os trainees, né? Ela disse assim: eu preciso que você converse com eles para baixar um pouco a bola deles. Eu falei: como assim? Eu sempre sou chamado para, né, para o ânimo, né, e não para dizer, o pessoal, fica na tua aí. Né, mas por quê? Porque, pô, veja só, eu me lembro quantos trainees eram, acho que eram 30 trainees, que foram selecionados em 15 mil. Nossa. Entendeu? Então, passaram por um funil, né? E eram 30 garotos e garotas absolutamente geniais. Todos muito bem formados, todos falavam mais de uma língua, todos tinham morado no exterior, foram extremamente privilegiados na sua educação, né? E aí, pô, foram selecionados entre 15 mil. Que um garoto, né, ainda você espera, né? Ele se acha, né, e aí ele entra lá e já querendo saber quando que ele vai ser promovido, né, se ele vai ter carro com motorista. A ideia era baixar para dizer: calma, você está aqui para, sabe, para aprender, né, e para fazer trabalho subalterno, que é muito inferior à tua capacidade. Eu nunca me esqueço do André. O André foi meu cabeleireiro durante muito tempo, o cara que cortava meu cabelo, meu barbeiro, ali em São Paulo. Eu falo em São Paulo porque agora estou em Curitiba, lá em São Paulo. E o André, uma vez conversando com ele, eu falei: como é que você aprendeu a ser barbeiro, né? Daí ele falou que aprendeu na prática, assim, que ele, né, tinha poucas condições e tal, e procurou um salão, né, de um conhecido do pai dele para aprender, para aprender o ofício, né, como se fazia antigamente. Era assim, os primeiros médicos se formavam assim, acompanhando outro médico. E aí ele foi nesse salão e o barbeiro disse para ele: então hoje você vai começar a aprender o ofício, né? E aí a primeira coisa, vai fazer o seguinte: tá vendo aquela vassoura ali? Então você vai ficar varrendo varrendo o salão, porque os barbeiros vão cortando e cai cabelo no chão, né? Então, tem que varrer aquilo para manter. E ele ficou um tempão só varrendo o chão. E ele estava inconformado, porque ele estava lá para aprender a cortar cabelo e estavam tratando ele como um faxineiro, né? E aí, quando ele se revoltou contra isso, o barbeiro falou para ele: você está aprendendo a mais importante qualidade de um barbeiro, que é a humildade. Né? Você tem que se toca na cabeça do seu cliente, né, para cortar uma parte dele fora, né, para devolver-lhe a harmonia, a estética de acordo com a visão de harmonia estética dele. Né? Então, esse é um trabalho que exige, acima de tudo, humildade. Então, você, ao varrer o chão, você está praticando isso. Né? Está praticando humildade. Então, veja que a formação, né? Agora há pouco o Emerson falava aí sobre o digital. Está certo, nós estamos na revolução digital, né? Na quarta revolução industrial. Né? A máquina a vapor, motor a combustão, computador, digital.
Então, a quarta revolução industrial, revolução digital. E aí o grande medo é só estudar um pouco de história, né? Sempre que surge uma nova tecnologia, seja máquina a vapor, seja eletricidade, o que quer que seja, vai tirar emprego de alguém. Porque a tecnologia vai substituir trabalho. Agora, comparado com a revolução digital, as outras foram fichinha em termos de perda de emprego. Os tecelões que perderam emprego para as fabrics lá em Manchester, né? Porque as máquinas a vapor mexiam várias né, tecelagens, não precisava mais do... Bom, isso é fichinha comparado com o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas estarão perdendo. Então vem aquela pergunta, né? Tá bom, o que vai sobrar para nós? Porque se a máquina ela começou a fazer o nosso trabalho físico e agora está fazendo o nosso trabalho intelectual, o que é que vai sobrar para nós? Inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, o que é que vai sobrar para nós? Né? E aí eu acho que o que vai sobrar para nós é aquilo que a máquina não pode fazer por nós, né? Que é, eu acho assim, eu resumo a palavra afeto. Acho que a próxima revolução vai ser a revolução do afeto, que é a revolução das relações humanas mesmo, né? Que inclui a ética, que inclui a empatia, que inclui as decisões morais. Né? Isso a máquina não tem. Né? Isso é e continuará sendo uma exclusividade humana. E acho que também a própria criatividade, né? A arte, né? A criatividade, porque a criatividade ela envolve o afeto. Não há criatividade essencialmente racional, né? A criatividade é emocional, é afetiva, né? Você cria alguma coisa, você dá luz a uma ideia, né? Então tem sempre muito afeto por trás, né? Então, por isso que eu vejo assim, o quanto que é importante hoje o desenvolvimento das chamadas competências ou habilidades, se vocês quiserem, socioemocionais, né? Eu gosto dessa expressão, né, que o Goleman chamava de inteligência emocional. Hoje prefere-se a expressão habilidade socioemocional, porque é como é que você lida com as suas emoções, e inclusive nas escolhas, porque as escolhas não são 100% racionais, né? E como é que você disponibiliza estas emoções para estabelecer boas relações, né? Seja com a sua esposa, com o seu filho, com o seu amigo, ou com o seu trabalho, né? Com o seu cliente. No fim, é isso aí. Eu acho que aquele que cultivar uma boa capacidade de resolver problemas, né, chamados problemas complexos, tiver um pensamento crítico e desenvolver competências socioemocionais, esse cara está feito. Tá? Esse cara está feito. Olha que coisa interessante que você está falando, né? No final das contas, assim, a tecnologia está nos fazendo tornar mais humanos, né? Porque nos faz olhar para o lado humano, né? Para as relações, para os valores, para o estar próximo, para a criatividade, para aquilo que a gente, né? Que talvez ao longo aí talvez das últimas décadas a gente tenha se afastado um pouco, né? E aí a gente vê talvez tantas coisas, né? Isso daria uma... E as pirâmides que você falou, eu acho que em muitas situações, muitos relacionamentos, inclusive no trabalho, a gente tenta encaixar a tecnologia em algum dos pilares ali. E ela não deveria estar num pilar, né? Ela é o que se constrói acima disso, né? Mas a gente fica ali, não, vamos substituir isso aqui por... vamos pôr uma tecnologia ali. Foi a tecnologia no lugar do respeito, né? Vamos... Mas sabe, Eugênio... A tecnologia é ferramenta. Exatamente. É meio, exatamente. Isso que você falou aí é de uma profundidade aristotélica, né? Que a tecnologia pode nos tornar mais humanos. Né? Eu faço até uma comparação com bicho, né? Quem tem cachorro e gato, por que a gente tem cachorro em casa? Porque ele nos ama e demonstra o afeto. E quando tem um cachorro,
as pessoas ficam mais mansas. Né? É muito difícil, o cara precisa ser muito FDP para não se sensibilizar diante de um animal, de um cachorro, né? Que é o amor em estado puro. Sim. Então, o cachorro, ele é um não humano que humaniza os ambientes. Então, às vezes, você pode ter a humanização vindo do não humano. Então, isso, Carlos, que você disse, que a tecnologia pode nos... E pode mesmo, sabe por quê? Porque ela vai fazer coisas que são coisas repetitivas, chatas, mecânicas, e vai nos deixar a melhor parte. A parte de sermos humanos de verdade. Você sabe que o Rubem Alves, ele tem um livro que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? E o brotar desse livro, a pérola, foi um dia em que ele teve um encontro com a filha dele, a Raquel, que chegou na beirinha da cama e perguntou se ele tinha medo. E quando ele viu aquela pergunta, é uma coisa que o computador, né? Eu tenho um Google Nest em casa, falei, se você fizer uma pergunta, ele vai dizer, eu tenho medo ou não. Mas ele entendeu a pergunta, ele disse, cara, há algo ali. Você tem medo, pai? Então, a partir daquela pergunta, ele já começa a se emocionar e chorar, e aquilo foi a pérola para entender onde é que estava doendo, e ele descobriu ali, né? Essa é a grande questão. Jamais a tecnologia vai conseguir isso. Ela jamais vai conseguir isso. É o momento em que ela nos ajuda a fazer coisas que a gente não precisaria fazer, dá ler, causa problemas, etc. E ao mesmo tempo a gente desliga esse botão, olha um no olho do outro, e tem um momento, sabe, de falar assim, vamos entender, vamos nos ajudar, né? Eu vejo a gente mirando Marte, né, como humanidade, né, os caras, vamos levar problema para essa terrestre ver lá, porque a gente não se resolve aqui ainda e vai botar encrenca lá, né, cara? É muito doido isso. Eu separei um trecho aqui, Eugênio, enquanto você falava, eu escrevi um material uma vez e eu coloquei uma crônica aqui que dizia assim, amigos loucos e sérios, carece de fontes, mas ela vem sendo atribuída a um cara chamado Marcos... Fala que é Jabur. Tudo que na internet que não tem, escrevem que não, foi mas Arnaldo Jabur. Não, mas esse é um cara chamado Marcos Lara Rezende. Mas eu vou chegar no finalzinho e dizer assim, eu não quero amigos adultos nem chatos. Quero metade infância e metade velhice. Criança para que não esqueça o valor do vento no rosto e velho para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois os vendo loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Isso aqui o computador não vai dar para ninguém. Não. Essa parada é muito doida, né? Então, eu queria... Cara, o Cronos, ele insiste em querer boicotar certas coisas. Ele judia da gente. É um sacana. Mas, olha, Eugênio, eu tenho que fazer essa última pergunta porque eu acho que você tem algo para nos ensinar. Além de tudo isso, você já falou que é uma riqueza, cara. Você é um cara de sucesso, né? Você trilhou uma carreira muito jovem, você se formou em medicina e você acho que passou por uma série de experiências. Em algum momento, o Eugênio também já achou que, pô, cara, eu sou maior que todos. E eu vou te perguntar isso porque com a lição que você nos dá, cara, eu acho que eu me senti confortável. A arrogância já chegou em algum momento diante de tantas conquistas e sei lá, alguém ou alguma coisa deu um jeito em você, cara, pra chegar nessa distinção dessa leitura de vida? Bom, você tá querendo que eu abra o livro das confissões aqui, mas não tenho problema nenhum com isso. Você sabe que a arrogância, né, eu considero, assim, basta que você leia Nietzsche, né, você vai encontrar lá que, traduzindo, né, que você só pode ser vencido por você mesmo. O Übermensch, né, o homem superior do Nietzsche, é aquele que vence os seus inimigos. Mas não são os inimigos externos, são os inimigos internos. São os maiores. Vencer os internos, os externos se tornam irrelevantes. Né? Isso é uma coisa que você encontra na obra do Nietzsche. E você encontra, por exemplo, num livro chamado Por que as Gigantes Caem, do Jim Collins. Né? Que ele mostra lá com clareza por que empresas gigantescas de repente vão à falência, se tornam irrelevantes e tal. E você sempre vai encontrar questões internas. Né?
E aí o Nietzsche fala lá dos inimigos internos, né? Fala da ignorância, né? Fala da acomodação e fala da arrogância. E, curiosamente, o Jim Collins, ele coloca a arrogância como o primeiro dos fatores que leva à decadência de uma empresa. Uhum. Depois vem a ganância, então, empresas arrogantes. Mas não é que as empresas são arrogantes, a arrogância é a pessoa, né? As pessoas que dirigem as empresas, né? E acho que existe a arrogância de você achar que você é superior ao outro, a arrogância de você achar que você não precisa do outro, né? A arrogância de você achar que você já sabe tudo, isso que eu mais tenho por aí. Uhum. O que tem de gente que tem resposta para tudo, que sabe tudo e tal, né? Bom, esses arrogantes, eles sinceramente, acho que tem um dos círculos do inferno lá do Dante reservado para ele. Só que não precisa morrer para isso, porque ele vai pagar aqui mesmo, né? A arrogância, ele cobra realmente um preço muito alto, né? Porque a vida não é exatamente como você a idealiza, né? A vida é como é, né? Se você não entender isto, se você achar que a vida tem que ser exatamente do jeito que você determina, e ela não é, né? Essa arrogância vai fazer você sofrer. E o oposto disso é a humildade. E aí, agora há pouco a Fernanda falou que é cristã, e eu também sou, né? O que não significa que eu seja religioso, né? São coisas para mim um pouco diferentes, né? A gente encontra a ideia da humildade na religião católica, muitas vezes mal interpretada, porque no catolicismo humildade é confundida com pobreza. Com ser coitado, né? Exatamente. E não é. Sim. Humildade não é sinônimo de pobreza, humildade é antônimo de arrogância. Eu conheço gente pobre e arrogante, conheço gente rica e humilde. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim, às vezes eu sei que o Emerson me provocou aí, que eu contei uma história outro dia, que foi o fato de que eu acho que eu tive uma fase na minha vida, muito cedo, eu era muito jovem, e fiz muito sucesso e muito rápido. Eu era um professor de cursinho, festejado, cortejado, abri meu próprio cursinho, ganhava muito dinheiro, ganhava tudo que vocês podiam imaginar, as alunas apaixonadas, né, aquelas coisas todas. E eu tinha sócios, né, nós éramos 5, todos jovens, um só que era um pouco mais velho, e todos éramos iguais. Todos éramos metidos, arrogantes, achávamos que o mundo era isso, né? E aí, claro que as relações começaram a azedar e depois de algum tempo a gente separou. Foi cada um para o seu lado, não precisa de você e tal. Nenhum conseguiu reprisar o sucesso que nós tínhamos tido em conjunto. Nenhum. Tá? Então, eu achava que o mundo seria como sempre foi. O sucesso viria com muita facilidade, porque, afinal de contas, eu era eu. Né? Mas eu não era eu era parte de um conjunto, né? que era o conjunto que nos permitiu realmente ter aquele sucesso. Então, assim, acho que a arrogância, sinceramente, é um defeito. Eugênio, poxa, obrigado por você ter dito isso, porque são essas lições que nos estimulam assim e nos mostram, porque, cara, o tempo todo a gente lida com isso. Um belo trabalho que a gente faz, parece que é um salto, é um passinho pra você falar assim, caramba, sou o cara. Só que se eu me achar, sabe, é tipo o Neymar batendo no peito quando ele fez aquele gol lá pra ir pra... Ele falou assim, eu sou foda, eu tô aqui hoje, tipo, calma aí, cara. Você tá com um time, meu. Cadê o... tem um negócio... muito... Esporte coletivo não ajuda sozinho, a pensar. Né? Esporte coletivo faz uma crítica muito forte, eu acho que a esse ponto, né? E pra gente finalizar aqui, como sua esposa tá à frente de um negócio super bacana, e é isso que você queria... Eugênio, conta pra gente um pouquinho como é ele, depois a gente já parte pra... Aí você já pode dar a mensagem. É isso, Fer? Beleza? É isso aí. Não, na verdade, a Vida Simples é uma revista, né? Mas hoje é mais que uma revista. Uma revista que nasceu daí na editora Abril,
em 2002. Na época, eu escrevia para várias revistas da Abril, escrevia para Exame, para Você S.A. Você S.A. eu tive a última página durante 15 anos. E surgiu a Vida Simples porque as outras revistas, elas falavam sobre algum foco, né? Ou negócios, ou carro, ou moda, ou carreira, né? Não tinha nenhuma revista que falasse sobre a essência do ser humano. Uhum. E aí surgiu essa revista chamada Vida Simples, porque o que se discutiu lá na Abril na época foi que o que as pessoas estavam procurando desesperadamente, isso no começo do século, era exatamente conseguir conviver com a complexidade, ou seja, ter uma vida mais simples. Uhum. E essa foi uma revista muito importante da Abril. Roberto Tivita dizia que ela era uma revista necessária. E eu fui o primeiro colunista, né? E nunca mais parei de escrever para a Vida Simples. Aí, depois de um tempo com essa desagregação da editora Abril, nós tivemos a felicidade, então, de poder assumir o título, né? A revista é nossa hoje, é uma editora. Hoje a revista virou uma editora, a editora Vida Simples, que além da revista tem portal, né? Está fazendo uma série de inovações aí em termos de disponibilização de conteúdo, de cursos, enfim, vocês vão ouvir falar bastante ainda sobre a Vida Simples. E assim, a gente tem uma crença, né, na Vida Simples que é a seguinte, que é possível ter uma vida simples em um mundo complexo, né? Porque, na realidade, a Vida Simples não é negar a complexidade. Isso seria uma vida simplória, né? Vida simples é você conseguir simplificar a complexidade, né? E aí passa por conhecimento, passa por capacidade de fazer escolhas, passa por capacidade de se organizar, passa pelo uso adequado da tecnologia e passa, acima de tudo, pela ideia da consciência, né? Eu preciso, desde consumo consciente até o cuidado com as coisas e tudo mais, é perfeitamente possível. Isso é um trabalho muito interessante, convido a todos a visitarem o portal Caixa de Experiências da Vida Simples, é vidasimples.co, não .com, .co. Estamos encerrando, então? Eu queria uma mensagem final sua, porque casou muito bem isso aqui, né? Entender esse tipo de coisa e fazer esse tipo de discussão não é simples porque é fácil, é simples porque quando a gente começa a pensar, torna mais fácil. É o dia do profissional de RH, Eugênio, então manda um abraço, manda uma mensagem final, então, para... Olha, profissional de RH, eu quero dizer para vocês que eu amo os profissionais de RH, porque eles me ajudaram a me reinventar. Eu sou conhecido no mundo dos recursos humanos sem nunca ter sido um profissional de recursos humanos. Nunca fui gestor, diretor de RH, nem nada. Eu entrei para o mundo dos recursos humanos através da porta da educação, né, do desenvolvimento humano, né? E por isso acabou que eu fui da diretoria da BRH por 12 anos, né? Ajudei a criar o CONAR, né, o segundo maior congresso de recursos humanos do mundo, e eu assisti, durante todo esse tempo, a mudança não só dos interesses do RH, né? Eu me lembro da época que se falava de conflito de gerações, hoje não se fala mais nisso, né? Então, essas mudanças de visão, até assistir à mudança da postura do profissional de RH. Sabe, o profissional de RH sempre foi um pouco relegado a meio, né? Ele nunca sentava na mesa das decisões da empresa. Isso eu acho que se posso dizer que tem um dos prazeres que tenho na vida, é ter colaborado um pouquinho para que isso acontecesse, elevando a autoconfiança e a autoestima do profissional de recursos humanos. Ele é absolutamente fundamental. Se você, agora há pouco, Emerson, leu um poema seu, então eu vou me permitir encerrar o nosso encontro com o meu. Pode ser, não? Com certeza. Por favor. O poema, na verdade, foi inspirado numa publicidade que eu vi uma vez, e eu escrevi quando eu estava participando de um evento da Nestlé, né, numa praia do Nordeste, e eu quis... E aí a discussão lá era que as pessoas andavam muito negativas, que tinham que dizer
mais sims do que nãos, né? Aí eu sentei lá e escrevi um poema que o título é exatamente Tributo ao Sim, tá? O poema é o seguinte: dizem que a vida é curta, mas isso não é verdade. A vida é longa para quem consegue viver as pequenas felicidades. Isso lembra muito Rubem Alves também, né? E essa tal felicidade anda por aí disfarçada como uma criança brincando de esconde-esconde. Infelizmente, às vezes não percebemos isso e passamos nossa existência nos dedicando a colecionar nãos. A viagem que não fizemos, o presente que não demos, a festa a qual não fomos, o amor que não vivemos, o perfume que não sentimos, os vinhos que não tomamos. O que nos impede de acreditar mais no sim? A vida é mais emocionante quando você é ator e não espectador, quando você é piloto e não passageiro, pássaro e não paisagem, cavaleiro e não montaria. Precisamos dizer mais vezes sim a quem depende dele, do sim para existir. Sim às possibilidades, sim às aventuras, à alegria, ao amor, sim à vida que vale a pena. E como a vida é feita de instantes, não pode e nem deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos. Esta mensagem é um tributo ao tempo também, tanto aquele tempo que você soube aproveitar no passado, quanto aquele tempo que você não vai desperdiçar no futuro. Porque o que não podemos esquecer é que a vida é agora. Ela está acontecendo neste exato momento que é único. Faça do seu tempo um tributo à vida. Contente-se apenas com o que há de melhor e lembre-se de dar o melhor de si mesmo. Coloque-se inteiro no que faz. Transforme o sim na possibilidade maior. E a vida, com toda a sua maravilhosa intensidade, retribuirá. Demais. Nossa, sensacional. Muito bom, muito bom. Um bálsamo. Uhum. Eugênio, o Cícero dizia assim, um bom orador não é aquele que sai fazendo todo mundo dizer assim, pô, que cara que fala bonito, mas é aquele que sai fazendo todo mundo pensar a respeito deles. Você conseguiu fazer isso, cara? Sim, com certeza. E a virtude é tímida, então eu tô dizendo isso pra você. Você conseguiu fazer essa parada, porque eu tenho certeza que tem muita coisa que você disse aqui que eu vou ter que mastigar ainda, porque... Sim, assisti várias vezes. Eu também quero acabar com um poema, então. Ixi! Pronto. Ó, vou começar. Minha autoria, hein? Vamos lá. Eu não tenho poema, vou ficar sem graça aqui. Rosas são vermelhas, violetas são azuis, que eu chegue na idade do Eugênio com essa sabedoria em nome de Jesus. Muito bom. Não, mas ó, deixa eu aproveitar então só pegar o gancho do poema. Achei que você ia... Não, eu não tenho poema, mas eu lembrei aqui de uma frase do Chico Xavier que eu acho que tem tudo a ver com o que ele falou, que é assim, você não pode, alguma coisa do tipo assim, você não pode fazer um novo começo, mas você pode sim fazer um novo fim. Isso então, aí. Eu acho que tem tudo a ver com... a gente, acho que sempre é tempo da gente repensar, rever e construir coisas novas, né? Eugênio, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fer. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Eu tenho certeza que você deve ter curtido demais. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu. Esse não. Tem que fazer assim. Até mais. Valeu. Tchau. De boa, tchau. Rapaz! Gostou do meu poeminha? Eu não vou perder a oportunidade. Esse foi top, hein? Nossa. Foi, cara. Esse foi top. Não é um cara que você quer ouvir o dia inteiro?